A graça e a paz, meus irmãos, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a misericórdia dele seja multiplicada na vida de vocês. Estou aqui mais um dia para que a gente receba a edificação da parte de Deus, receba um crescimento à luz da sua palavra, pela graça do Espírito Santo que conduz a igreja tão triunfantemente. Mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante dessas dores, angústias, nós somos levados pelo Espírito Santo de uma maneira graciosa. E nós podemos viver alegres no meio de uma pandemia, porque a nossa alegria, ela independe das circunstâncias. A nossa alegria é a pessoa bendita de Jesus como Senhor e Salvador de todos nós. No entanto, meus queridos irmãos, eu quero compartilhar mais um texto com vocês. Nós estamos vivendo dias difíceis, tenebrosos, para muitos desesperança, mas nós sabemos que a nossa esperança, a esperança da igreja, é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é tempo de sofrimento. Estamos sofrendo com tudo que estamos passando. Familiares adoecendo, amigos, pessoas que nós conhecemos até mesmo à distância e ficamos sabendo, nós ficamos assim sentidos com tudo que está ocorrendo. Mas o sofrimento muitas vezes tem um propósito em nossas vidas. E possa ser que nós estejamos passando o sofrimento que não esteja vinculado a essa pandemia, ao Covid-19. Mas seja um sofrimento dentro de casa, com o marido, com a esposa, com o filho, com amigos, seja com quem for, seja no trabalho. Nós às vezes passamos sofrimento nestas áreas, mas é tempo de sofrimento para todos diante dessa pandemia. E eu quero trazer um texto que fala sobre isso, bem conhecido nosso, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o conhecido espinho na carne do apóstolo Paulo. Capítulo 12, eu quero ler do verso 7 ao 9, que diz assim: E para que eu não ficasse orgulhoso, não me exaltasse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos ter um momento de oração, pedindo a Deus que nos esclareça. Senhor, Tu és o Deus que move os nossos corações e aplica a palavra do Senhor a nós. Então, dessa vez, faz novamente, Senhor. Nos ensina com a Tua palavra, que a gente possa crescer, ser edificado, consolado por ela e crer cada vez mais no Teu poder e na Tua graça. Assim oramos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos e amados irmãos, a graça em meio ao sofrimento. O favor de Deus em meio ao sofrimento em que nós passamos. Esse é o título de todos nós. Eu não quero entrar no detalhe que sofrimento era esse que Paulo estava passando, que espinho na carne era o que Paulo estava falando aqui. Há várias interpretações. Eu tenho a interpretação, mas não vou me deter sobre isso hoje. Nem vou também me deter que terceiro céu era esse que Paulo subiu. Mas eu quero dizer a vocês que Paulo, ele está na glória, porque ele recebe revelações da parte de Deus. Deus está perto dele, mas ele também sofre. A primeira coisa que a gente aprende é que, mesmo sendo assistido por Deus, tendo comunhão com o Senhor, tendo revelações como Paulo teve aqui, revelações da parte de Deus, nós podemos passar por sofrimento. A comunhão com Deus não nos isenta do sofrimento. A primeira coisa que nós aprendemos. Mas eu alistei alguns pontos aqui para que a gente possa aprender à luz desse texto. O primeiro ponto, queridos, é que há um propósito da parte de Deus para cada sofrimento na nossa vida. Veja o que o verso 7 nos diz: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne.
mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Meus queridos e amados irmãos, à luz desse texto, há um propósito de Deus no sofrimento de cada um de nós. O nosso sofrimento e a nossa consolação são instrumentos de Deus que Ele usa para que nós possamos abençoar outras vidas. Ou para que Ele mesmo abençoe através de nós, que passamos pelo sofrimento, para abençoar outras vidas. Essa escola, esse mestre que é a vida em nós, Deus nos prepara nesta caminhada para sermos consoladores. Veja que Jó morreu, mas ele nunca soube o motivo do seu sofrimento. No entanto, quando todos leem o livro de Jó, são consolados. Quantas pessoas já leram Jó e foram consolados, sabendo que Deus, o soberano Senhor, o Rei dos Reis, controla a nossa vida e tem os seus propósitos bem definidos. Preste atenção que Paulo ele ora, ele roga a Deus 3 vezes antes de receber uma resposta do Senhor. O que Paulo aprendeu aqui é que nós também precisamos aprender, é que quando Deus não tira o espinho, não remove o espinho, é porque Ele tem uma razão muito definida para as nossas vidas. Deus não permite que nós soframos só por sofrer. Ele não quer ver a gente sofrendo somente pelo sofrimento, mas Ele tem um propósito, Ele tem um plano, Ele tem algo por trás, Ele tem a sua agenda da eternidade, da história, para o seu fim, que é a glória dele e a nossa felicidade. Sempre há um propósito, e o propósito é não ensoberbecermos. Veja que Paulo diz que o espinho lhe foi dado para que ele não se exaltasse, para que ele não se orgulhasse. Então, queridos, ele ora 3 vezes, mas o espinho não é removido. E há um propósito para que o espinho não seja removido. E esse propósito é para ele não se orgulhar, não se exaltar. Esse é o primeiro ponto que nós aprendemos. O segundo ponto é que é possível que Deus resolva mostrar a nós, revelar a nós o propósito do sofrimento. Possa ser que Ele faça isso para a nossa vida. No caso de Paulo, Deus decidiu mostrar a ele a razão do espinho na carne dele, que era evitar que ele ficasse orgulhoso, pretensioso. Então, quando Paulo orou, nem perguntou a Deus por que estava sofrendo. A gente faz uma leitura do texto e percebe, ele não diz, Senhor, por que eu estou sofrendo? Por que há sofrimento na minha vida? Mas apenas ele pede para remover esse espinho, esse sofrimento. Meus irmãos, não é raro Deus revelar as razões porque nós estamos sofrendo. Não é raro. Ele revelou a Moisés porque Moisés não entrou na terra prometida. Deus mostrou a ele. Deus também mostrou a Josué porque o seu exército foi derrotado em Ai. Foi um pecado de Acã. Deus mostrou. O nosso sofrimento tem por finalidade nos humilhar, queridos. E essa humilhação não é Deus olhar lá de cima e dizer, olha o que eu estou fazendo com eles. De forma alguma. Esta humilhação é arrependimento, é contrição. Deus tem um propósito definido em nossas vidas, da gente ter um coração arrependido daquilo que temos feito, que o ofende e ofende aqueles que estão à nossa volta. Então Ele quer nos aperfeiçoar na santidade. Ele quer nos usar para a glória do seu santo e tão poderoso nome. Terceiro, queridos, o sofrimento é uma dádiva de Deus. Parece uma loucura isso, né? A gente escuta tanto Deus de amor, Deus de paz, Deus disso, mas às vezes esse Deus de amor e Deus de paz que Ele é, se utiliza muitas vezes do sofrimento. Então o sofrimento, muitas vezes, e a maioria das vezes eu quero dizer, é uma dádiva da parte do Senhor. Veja, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações desse Paulo, foi-me posto um espinho na carne,
mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Ora, o mensageiro aqui é Satanás, que esbofeteou Paulo. Certo que o texto está dizendo. Mas o texto diz assim, foi-me dado. Foi dado a Paulo das mãos do Senhor. Porque Deus tinha um propósito, como falamos antes. Temos, queridos, a tendência de pensar que o sofrimento é algo que Deus faz contra nós, ou Ele está enraivado contra a nossa vida. Mas, na verdade, não é contra nós, mas é a nosso favor. É isso que a Bíblia nos ensina. Lembre-se de Jacó, que disse assim a Deus: tendes-me privado de filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. E vai me levar Benjamim? Todas estas coisas me sobrevêm. Gênesis 42, verso 36. Aquilo que Jacó pensava que era o pior, era o melhor, porque toda a sua família foi preservada. O povo de Deus foi preservado. E deste povo veio o Messias, o Salvador de nossas vidas, de nossas almas. Então, todo sofrimento, na verdade, tem um propósito. E esse sofrimento é uma dádiva da parte de Deus, queridos. Então, o espinho de Paulo era uma dádiva da parte de Deus, porque através deste incômodo na vida de Paulo, Deus o protegeu daquilo que ele mais temia, que era ser desqualificado espiritualmente. E desqualificado aqui não é perder a salvação. Desqualificado é ser orgulhoso. Então, eu e vocês devemos aprender de cara. Se nós estamos sendo orgulhosos, seja com quem for, nós estamos sendo espiritualmente desqualificados aos olhos do Senhor. Porque Deus abate os soberbos. Então, Paulo aqui recebeu a bênção da mão de Deus, que era esse sofrimento, para que ele não se orgulhasse. E assim, por consequência, não fosse desqualificado espiritualmente. Outro ponto é que Deus nos conforta mesmo diante do problema, mesmo diante da adversidade. Veja o que diz o verso 9. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A resposta de Deus para Paulo não era a que ele esperava. Ele não estava esperando o que o Senhor iria dizer. Na verdade, ele desejava que o espinho fosse tirado de sua carne, que o sofrimento fosse tirado de sua vida. Deus respondeu a Paulo que ele não estava só. Isto é o que é mais importante. Não era a resposta que Paulo estava dizendo, estava esperando, melhor dizendo, mas era a resposta necessária. Era a resposta que ele precisava da parte do Senhor. Então Deus responde a Paulo dizendo o seguinte: Paulo, você está sofrendo, mas você não está sozinho. A minha graça te basta. O meu favor está com você. Eu estou com você. Então nós precisamos compreender que Deus está conosco e controla a nossa vida e a situação que está ao nosso redor. Nós precisamos entender, compreender, saber que Deus ele é soberano, ele é bom e ele é fiel. E Jó entendeu isso quando disse assim: eu sei que tudo podes e ninguém pode frustrar os teus desígnios, os teus planos, a tua vontade. Em quinto e último lugar, eu acho que este é o mais difícil, mas nós devemos nos submeter à palavra do Senhor e à mão de Deus. É que pode ser que Deus decida não remover o seu espinho, nem o meu, nem o nosso. O verso 9 ainda diz: então ele disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A resposta de Deus foi: eu não vou tirar o seu espinho, Paulo, mas a minha graça, ela basta para a sua vida. De todos, eu acho que esse é o mais difícil. Quantas vezes nós já oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor e falamos para o Senhor da seguinte maneira: Senhor, por que eu estou sofrendo? Por que tem que ser desse jeito, Senhor?
Porque logo agora eu tenho tantos sonhos, planos, porque o Senhor ainda não agiu na minha vida. E aí me vem à memória um teólogo e pastor chamado Bonhoeffer, que viveu no tempo nazista. E aí ele, sendo um pastor e teólogo, ele foi contra o partido nazista na Alemanha, um pastor alemão, né? Um pastor da Alemanha. Então ele lutou contra o partido nazista e foi contra todo aquele sistema. E aí ele ajudava a igreja, que era perseguida, ajudava os judeus também, que eram mortos brutalmente. Mas a graça de Deus assistiu ele. E em abril de 1945, ele foi morto, enforcado. 9 de abril. Isso é duro. Deus não livrou ele desse sofrimento, mas Deus o assistiu nesse sofrimento. Foi um grande teólogo, um homem que abençoou vidas em seu tempo e ainda abençoa hoje com seus escritos. Porque Deus faz assim. Deus faz coisas que nós nem sequer podemos imaginar. Diante dessa pandemia, Deus pode estar trabalhando algo, e eu sei que Ele está, que vai nos surpreender para a glória do seu santo nome. Queridos, se Deus não mover o sofrimento nosso, ou seu em particular, Ele vai nos assistir e nos ajudar em nossas fraquezas. Se Ele não ainda moveu o sofrimento que você está passando, mas eu quero dizer que Ele está com você nesse sofrimento. A pergunta é, se Deus não me remover o sofrimento, eu quero responder dizendo que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Segunda pergunta, se Deus não remover o sofrimento, Ele está nos ensinando alguma coisa. E aí nós devemos obedecer a palavra em Tiago, em sua carta, que ele diz assim, está precisando de sabedoria, peça a Deus. Os irmãos estavam sendo perseguidos, se espalharam diante de outras cidades, nações, fugiram da perseguição romana. No entanto, o Senhor diz, peça sabedoria, que o Senhor lhe dará livremente. E se Deus não remover o nosso sofrimento, eu quero dizer que Ele estará conosco em meio ao sofrimento. É assim que Deus estará conosco. A graça, o favor de Deus nos capacita a lidar com o sofrimento, sem nós perdermos a alegria e a doçura da vida. Veja o que Paulo diz no verso 10, finalizando. Por isso, depois da resposta do Senhor, por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Veja que Paulo compreendeu a resposta do Senhor. Isto significa que ele entendeu que a graça de Deus, o favor de Deus na vida dele, iria assisti-lo, iria estar com ele, em meio a todo o sofrimento. Eu quero dizer que Deus está conosco em meio ao sofrimento, seja dessa pandemia, seja um sofrimento que você esteja passando em particular, seja o que for, Deus está lhe assistindo, Deus está cuidando de você, e Ele não se aparta de nós, porque Ele fez isso na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está conosco. Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. Então eu quero dizer a vocês que em meio a tanto sofrimento, Deus está do nosso lado. E isto é a grande alegria para a glória do seu santo nome. Que Deus possa aplicar essa palavra ao meu e ao seu coração e que a gente saia cada vez mais confiante diante de tudo que estamos passando. Quero fazer uma oração, meus irmãos, para Deus nos abençoar. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós. Dar-nos, Senhor Deus, uma compreensão como deste ao apóstolo Paulo,
e que em meio ao sofrimento, Senhor, a gente possa ainda andar alegremente e com a doçura de uma criança. Deus seja conosco, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor Deus, capacidade, através do Teu favor, para lidarmos com todas as situações adversas de nossas vidas. Nós oramos, Senhor, pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês ricamente e seja assim Ele satisfatório a nós, como sempre foi. Que Deus os abençoe em nome de Cristo. Amém.